foi planejamento. Pode ir. Boa noite, meus irmãos. Sejam bem-vindos à nossa casa. Todos os nossos amigos do sempre, de todas as segundas, e aos que estão vindo também pela primeira vez, outros amigos que já frequentaram a nossa casa, sumiram, mas estão voltando. É uma alegria muito grande receber a todos. Que a paz e o amor de Jesus estejam em nossos corações. Hoje a gente está com uma alegria muito grande de estar recebendo a Agnes também de volta, que esteve de fora, pertinho. A saudade de todo mundo que está perto dela, né? Ela está aqui hoje para ler a mensagem e fazer a nossa prece. Agnes. Nossa queridinha. Boa noite, meus amigos. É uma alegria imensa estar aqui com vocês hoje. Desculpa a emoção. Peraí, deixa eu... Essa mocinha que veio adoentada, mas graças a Deus ela já outra vez superou, porque a primeira vez foi assim, um período muito longo, que a gente ficava super preocupada, e orava por ela, e ela voltou. Agora ela teve novamente se diazando de reparos, e está aqui de novo. Eu fui para a manutenção, mas já voltei. Bom, vamos à mensagem da Anitta. Meus amados, paz seja convosco. Quanto tempo estamos distanciados da singeridade? A singeleza da alma nas pequeninas coisas irradia a luz, no olhar que não julga, mas acolhe, nos braços estendidos que abraçam com simplicidade e verdade, que não afasta, que não empurram, no sorriso que faz brilhar sobre os outros o sol da alegria, nas palavras que edificam, que amenizam dores, que consolam, que levam o Evangelho de Cristo nas pequeninas coisas. Quanto se deseja a grandiosidade, até mesmo das ações benéficas, benevolentes, mas a grandiosidade verdadeira está na singeridade, na simplicidade verdadeira de se sentir parte do todo, parte do universo, parte do divino. A vida, meus amados, a alegria mais genuína é a alegria de poder enxergar o que há de ser transformado em nosso íntimo, de buscar no trabalho de si mesmo a alegria do porvir, de buscar nas dores alheias, nas dificuldades alheias, não os apontamentos, não as falas moralistas, mas o ombro amigo, o ouvido de ouvir, que traz indulgência. A alma singela é indulgente. A alma singela busca em si o que há de sombras para deixar a luz brilhar. A alma singela compreende no Cristo Jesus o caminho que levará à felicidade real. Não busquemos glória, não busquemos aplauso. Busquemos no hino da alma a singeridade de nos descobrirmos, luz imperecível, que brilhará no amor eternamente. Mas agora voltou, tem que trabalhar. Volta. Mentalizando Jesus, estendendo os seus braços para cada um de nós, vamos agradecer a oportunidade da vida, a oportunidade de estarmos unidos nesta casa, em seu nome, buscando a melhora interior, buscando nos transformarmos em seres humanos melhores,
que olha para os seus semelhantes com indulgência, que olha com olhos de ver, que ouve o que o outro tem a dizer e que se colocam no lugar deles. Que possamos, no dia a dia, ir transformando a vida que chegou a este planeta um ser de luz que por onde passa deixa o seu perfume. Que Jesus ilumine A nossa palestra de hoje, nós vamos convidar a Joelma para somar a gente. Hoje eu não vou falar o título da palestra para não errar, vai ficar por conta dela. Mas aí vai ser bom. Mas vai ser boa, vai ser legal. Vai ser legal, mas eu vou falar. Boa noite, meus irmãos. Que a luz e o amor de Jesus possa nos envolver e que essa parte do vai ser legal, que Deus nos ajude. E boa noite também para quem nos acompanha, né, por meio aí do YouTube. Que boa noite a gente fala agora, que a gente está começando, né? Mas quem vai acompanhar pelo YouTube talvez possa ser bom dia, talvez seja boa tarde, né? Talvez boa madrugada, né? Enfim, a gente não sabe, né? Mas que seja aí um bom momento. E nós vamos, né, conversar sobre uma das passagens, talvez uma das passagens mais belas do Evangelho. É uma das passagens mais belas, mais profundas, em que Jesus faz muito por meio dos seus gestos e fala pouco. Mas é uma passagem extremamente tocante. Ele fala pouco, mas ele toca. E ele toca ali aquela multidão de uma forma, né, extremamente profunda. E nós vamos então nos reportar agora juntos para esse momento, narrado ali, né, com uma profundidade, né, com todo um toque ali, né, do nosso evangelista João, conforme consta lá no capítulo 8 do seu evangelho, a partir do versículo 1. Nós vamos ali imaginar então Jesus ali no raiar de um novo dia, Jesus ali no templo. Então Jesus ali no templo, com as pessoas à sua volta, e ele estava ali naquela paz, naquela tranquilidade, trazendo os ensinamentos. Estava ali, então imagina que momento lindo, né? Aquela paz ali, a gente sentado junto a Jesus, o sol chegando ali, o dia ali, né? Começando, aquela beleza, a gente ouvindo os ensinamentos do mestre, quando de repente essa paz, esse clima tão amoroso, tão harmonioso, é rompido. É rompido por um movimento, um tumulto causado por escribas e fariseus que chegam ali e lançam ao meio daqueles que estavam ouvindo, né, dos ouvintes, uma mulher. Lançam ao meio essa mulher e vão ali trazer para Jesus uma alegação e uma acusação que, de acordo com os escribas e fariseus, era uma acusação irrefutável. Era uma situação grave, né? Era ali algo irrefutável. Não tinha como, né, não dizer que aquilo não estava acontecendo. Qual era essa situação? Eles dizem, então, mestre, essa mulher foi pega em flagrante adultério. Dessa forma. Essa mulher foi pega em flagrante adultério. Então, nós já sabemos aqui que nós estamos tratando, que é o tema da noite, daquela passagem da mulher adulta. Esse é o nosso tema que a gente vai observar. Porque aqui, né, nós vamos encontrar não só um belíssimo ensinamento, uma belíssima oportunidade de reflexão para todos nós, mas a gente vai encontrar um choque de paradigma. De um lado ali nós vamos ter o quê? O rigor da lei. O rigor da lei mosaica. Mas aplicado, né, ou na tentativa de ser aplicado de uma forma fria,
de uma forma agressiva. E de outro lado, nós vamos ter o quê? O espírito da lei, vivo, compassivo, mas ao mesmo tempo autorresponsabilizador, personificado na figura de Jesus. Nós vamos ter então esse choque, esse confronto ali acontecendo. E esse confronto que nós vamos perceber, a gente vai ter a condição de examinar todo esse paradigma. Porque a gente vai entender, e muitos de nós já conhecemos, que essa situação não se tratava ali de um zelo, né, dos escribas e dos fariseus. Não era uma preocupação de zelar ali, né, pela questão da moral pública. Não era o zelo pelo emprego daquela lei mosaica. Era o quê? Era uma armadilha que estava ali colocada para Jesus. Havia toda uma outra intenção. Era uma armadilha na qual, se Jesus dissesse que perdoava a mulher, o que estava acontecendo? Ele estaria indo contra a lei mosaica, que era a lei vigente. Então, ele estaria ali tendo certo, ele parecia ali um labirinto que não tinha saída. Se, por outro lado, né, ele dissesse apedreja, né, o que aconteceria? Ele iria contra, ele trairia todos os seus ensinamentos de amor e misericórdia. E não apenas isso. Ele teria problemas o quê? Com Roma, porque era a Roma que estava ali o direito o quê? Da pena capital. Era a Roma que determinava a execução. Então, se Jesus dissesse que era para seguir adiante com o apedrejamento, ele teria problemas com Roma. Uma situação que a gente vai perceber ali extremamente delicada. Mas antes que a gente vá caminhando aqui, nós precisamos entender um pouco qual era o contexto. Qual era essa lei? O que estava ali por trás da história? E nós vamos então entender um pouco desse contexto que estava ali. Qual era o contexto que a gente vai encontrar? Ali a gente olha e fala, não, qual que é a figura central aqui? Nós já ouvimos muito, qual que é a figura que parece figura central? A mulher adúltera. Aparentemente é a mulher adúltera. Mas na verdade, a mulher adúltera, meus irmãos, ela é só uma peça de tabuleiro. Ela não é a figura central aqui. Ela é apenas uma peça, porque naquela sociedade, na sociedade judaica, daquela época, a mulher, ela estava numa condição de extrema submissão ao homem. A mulher, ela precisava estar ali ligada ou ao pai ou ao marido. A mulher, ela não tinha voz, ela não tinha direito. Ela era ligada ali à tentação. A mulher era ligada ao quê? Ao pecado. Ela era marginalizada socialmente. O que tornava ela uma vítima ideal. Uma vítima ideal para quê? Para um jogo de orgulho, um jogo de poder, um jogo de hipocrisia. Ela poderia facilmente ser incriminada, ser levada ali à praça pública sozinha. E as pessoas rapidamente, a multidão rapidamente faria o quê? Ficaria ali e atribuiria o quê? Culpa a ela, porque ela já traria ali o quê? Esse estigma, esse rótulo da ligação à tentação ali, ao pecado. Então já traria tudo isso ligado a ela. E aí seria muito fácil o quê? Levar todos a acusá-la e a incitar ali. E de repente a gente teria o quê? Uma turba de pessoas altamente envoltas, agressivas, buscando o apedrejamento dessa mulher. Então aqui a gente começa a perceber que, embora ela pareça a personagem central, ela é só uma peça frágil, vulnerável numa cultura que está sendo movimentada para algo muito maior, que é uma disputa de poder daqueles que se viam ameaçados por Jesus, que não se importavam com os meios para alcançarem o quê? Os seus fins. Então havia toda uma manipulação, toda uma crueldade, uma total, né, como é que a gente pode dizer assim, nenhuma preocupação com esse outro ser humano. E aí a gente fala assim, mas e a lei? Agora a gente vai olhar para esse aspecto, né?
Por que a gente vai olhar para esse aspecto? Porque se a gente for observar, aqui a lei de Moisés, nós vamos perceber que ela dá sim a pena de morte para o adultério. Só que aqui nós estamos percebendo o quê? Nós estamos percebendo a aplicação seletiva dessa lei. Porque em Levítico, capítulo 20, versículo 10, o que é que nós vamos ter? Nós não vamos ter lá em Levítico falando que a mulher deve ser apedrejada. Porque a mulher não é nem importante, gente. É duro falar isso. Mas a gente precisa contextualizar, tá? Então ali, como a mulher era essa figura marginalizada, o que é que está lá em Levítico? O homem que cometer adultério com a mulher de outro homem ou com a mulher do próximo deve o quê? Deve ser executado. O adúltero e a adúltera. Mas como é que a lei começa? O homem, a ênfase é no homem, e aí traz o quê? Que os dois devem ser executados. Em Deuteronômio, capítulo 22, versículos 22 a 24, o que nós vamos ter? Que os dois devem ser levados à entrada da cidade e apedrejados. Os dois. E cadê o adúltero, gente? Ela não foi pega em flagrante adultério? Cadê o danado do adúltero? Por que só ela foi levada? Né? Então, o que nós estamos percebendo aqui? Aqui fica claro que havia uma farsa. A ausência do homem mostra o quê? Toda a hipocrisia da sociedade. Toda aquela situação estava sendo o quê? Maquiada, manipulada. Aquela mulher estava sendo ali humilhada, envergonhada, e a aplicação da lei não estava sendo feita o quê? De modo correto. Então ali eles exigiam a aplicação da lei, mas eles estavam fazendo o quê, meus irmãos? Adulterando a aplicação da lei. Eles estavam levando aquela mulher, mas omitindo um detalhe extremamente importante na lei, que era a pena era aplicada aos dois, ao adúltero e à adúltera. Então aqui a gente vai percebendo o quê? Que aquela nossa irmã, ela tinha chagas? Tinha. Mas e os acusadores dela? Tinham chagas também. E aqui a gente já começa a observar isso. A nossa irmã, ela estava caída, ela caiu em erro. Caiu. Ela caiu em erro no campo da sexualidade. E os nossos irmãos, os escribas e fariseus, que estavam ali como juízes, né, no rigor, no cumprimento da lei mosaica, que eles tinham adulterado, interpretado de outra forma, maliciosamente para defender os próprios interesses, estavam ali, né, naquela sanha para poder apedrejar a mulher e também colocar Jesus numa situação extremamente delicada. Pensaram assim, não, agora pegamos ele, né? Porque agora se ele for para lá, a gente pega. Se ele vier para cá, a gente pega. Então, plano infalível, porque ali não era a lei, não era a vontade pública, era orgulho, era vaidade. Esses nossos irmãos estavam completamente chagados, cheios de chagas, de orgulho, de vaidade. As chagas também do coração endurecido. Chagas da crueldade. E Jesus, então, ele observa o quê? Ele observa que a mulher já estava ao solo, caída, que representava a sua queda moral. Mas aqueles outros precisavam também de acolhimento, mas eles nem sabiam ainda que eles estavam caídos. Eles ainda se colocavam ali de pé. Eles nem se davam conta da queda que se encontravam. E aí, meus irmãos, se fôssemos nós, a gente está lá, naquela paz, naquele sossego, né? A gente está ali fazendo uma coisa que a gente gosta. E a gente sabe que vem ali pela frente, vou passar ali. E a gente sabe que vem ali pela frente
aquele povo todo o quê? Aquele povo todo, ele sabe. O que será que a gente faria? A gente já levantaria, né? Já deixa eu aprumar aqui, porque vem esse povo todo nervoso, já quero ficar de pé para poder. Né? Deixa eu aprumar aqui. Ó, eu escutei uma resposta aqui, deixa eu aprumar aqui para correr. Né? Talvez alguns de nós aprumaria para correr, outros, né, levantaria ali. Para quê? Deixa eu enfrentar aqui de igual para igual. Mas não é essa a escolha de Jesus. Jesus já tinha noção e consciência do que estava acontecendo ali. O que é que Jesus faz também, reconhecendo o quê? Que havia caídos dos dois lados. Uma caída lançada ao chão e outros caídos que ainda estavam em pé. O que Jesus faz? Jesus fica ali e também percebendo, né, o clima, a temperatura ali das emoções, percebendo aquela sanha, né, que é aquela fúria, aquele desejo, né, ali pelo apedrejamento, né, por colocar Jesus ali, né, e falar, te peguei, né, que ele ia fazer o A ou B, né, ou ele ia perdoar a mulher, saiu na pegadinha, ou ele ia falar para apedrejar também, ia cair na pegadinha, então, né, ia ser aquele famoso matar dois coelhos numa palavra só, né, apedrejava ali a mulher e ainda pegava Jesus, então eles estavam contando com esse cenário. E aí, Jesus, percebendo esse clima emocional, o que ele vai fazer? Nada. No início ele não faz nada. Mas aqui nós já começamos a perceber as lições de Jesus. Com o silêncio, Jesus já está o quê? Jesus já está nos ensinando. E aqui a gente pode dizer que essa é uma ação parabólica. Gente, mas por que Jesus não contou uma história desse pessoal, né? Jesus podia ter contado uma história, uma parábola. Meus irmãos, vamos agora pensar como é que essas pessoas estão. Eu vou passar o slide rapidamente, para a gente não pensar muito, tá, nessa imagem. As pessoas estavam assim, porque é assim que a gente fica quando nós estamos o quê? Tomados pela ira, pela raiva, pela crueldade, movidos pelo ódio, pelo poder, né? Pelo orgulho, pela vaidade. As pessoas estavam assim. Alguns sabiam ali que, né, alguns sabiam que o objetivo era o quê? Essa armadilha para Jesus. Mas outros foram se envolvendo ali naquele tumulto e só queriam apedrejar aquela mulher. Mas todos estavam com as emoções o quê? Emoções em desequilíbrio. Uma parábola ali não ia resolver a situação. Então, Jesus ele começa a ensinar pela sua conduta, pela sua ação. Isso é uma ação parabólica. Então, ele faz uma pausa. Ele já tinha feito a pergunta. Jesus se inclina, fica em silêncio. O silêncio já é uma resposta, porque quando Jesus faz esse silêncio, ele está fazendo uma pausa. Essa pausa muda o estado ali daquela multidão. Aquela multidão leva o quê? Leva um primeiro susto. Quebra aquele estado em que eles chegam, porque eles esperavam outra reação de Jesus. E Jesus, quando faz esse silêncio e começa a escrever no chão, com o dedo no chão ali, o que vai acontecer? Eles vão ter que ficar o quê? Um pouco introspectivos. Então, eles vão ficar um pouco introspectivos ali. Isso já vai mudando o ânimo dessas pessoas. Então, aqui está uma primeira lição de Jesus para nós. Quando nós precisamos lidar com pessoas que estão raivosas, agressivas, a gente não vai agir impulsivamente. A gente não vai sair dando as respostas. Mesmo que a gente acredite estar certo. Porque ali Jesus podia ter desmascarado tudo, não podia? Falar, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês estão trazendo aqui a lei de uma forma incorreta, vocês estão interpretando errado. Então vamos parar com este ato, vamos parar com essa encenação, vai acabar com a sua casa e vamos aprender. Jesus podia ter feito isso? Poderia. Mas ele teria sido indulgente para com os escribas e fariseus? Ele teria aproveitado para acolher esses caídos do orgulho, da verdade? Não. Ele não teria conseguido fazer isso.
ele não teria sido indulgente. Ele ia fazer o quê? A mesma coisa que estava sendo feito com a mulher. Ele ia expor os adultérios na praça pública. Então Jesus escolhe pela indulgência, mas ele poderia ter o quê? Ele poderia ter exposto todos eles ali. Mas ele não tocaria os corações. Não adiantaria, né? Ele poderia fazer ali o quê? Aquilo que a gente chama de uma justiça. Né? Ele vai fazer justiça ali com aquela mulher coitada. Está sendo ali quase apedrejada, essas pessoas nessa crueldade. Mas a gente precisa lembrar, gente, que isso não é justiça, isso é vingança. E Jesus, ele era ali o justo. Ele não faria isso jamais. Então, ele não expôs os escribas e fariseus nas falhas da interpretação da lei, na omissão que eles fizeram. Não. Jesus espera o momento e aí ele vai começar também a escrever ali no pó, né, na terra. Essa simbologia significa que Jesus também já estava ali buscando tocar os corações. Por quê? Ele está abaixado. Em nenhum momento ele está acima. Então ele está ali no mesmo nível da mulher que foi lançada ao chão. Convidando o quê? Convidando todos a perceberem essa postura ali, o quê? De humildade. Que ninguém está maior ou menor do que ninguém. Mas que nós estamos todos ali, o quê? Na mesma posição. Que todos nós pisamos no mesmo pó. E aí, esse ato dele escrever, né, ali no pó, é para remeter uma passagem que diz o quê? Quando fala de pó, o que vocês lembram da Bíblia? Viemos do pó, voltaremos ao pó. Né? E aí, então, ele começa ali a escrever para fazer essa lembrança, para trazer aquelas mentes, né, que eram tão ligadas, né, aos ensinamentos ali do Velho Testamento. Isso, todos nós viemos do pó, voltaremos ao pó. Então, humildade. Por quê? Todos nós somos o quê? Falíveis. Viemos ali do mesmo lugar. Somos então falíveis. Ali não é um momento em que há um julgamento de espíritos puros e superiores julgando uma pecadora, mas de seres que vieram do pó se confrontando com a dificuldade de uma irmã que também veio do pó. Então, esse gesto tem esse significado, para trazer isso àquelas consciências, mostrando que não há diferença entre nós. Por que essa sanha? Por que esse desatino? Por que essa vontade? Por que essa necessidade? E ali ele está no mesmo nível daquela que ele está o quê? Acolhendo. Ele está no mesmo nível ali da mulher. E aí a gente vai falar assim, mas o que ele está escrevendo, né? Não é? Não quer saber, é gente curiosa, né? A gente fala, João, por que você não escreveu lá esses versículos, né? O que ali ele estava escrevendo? Nós não temos essa citação da passagem, né? O que estava ali escrevendo. João não narrou para nós, né? Mas existem várias interpretações. Uma delas é de que Jesus estava ali escrevendo os nomes e os pecados dos acusadores daquela mulher. Por que há essa interpretação? Porque em Jeremias, um dos textos de Jeremias, capítulo 17, versículo 13, tem um trechinho que fala assim: o nome dos que se apartam de mim será escrito no chão porque abandonaram o Senhor, porque abandonam o Senhor. Então fizeram essa associação. Mas há uma outra possibilidade também. Outros historiadores vão dizer que Jesus estava escrevendo ali a lei correta que os fariseus e os escribas não falaram, que eles omitiram. Que o homem e a mulher, o adúltero e a adúltera deveriam ser apresentados ali para aplicação da pena. Então, há essa possibilidade. E há uma outra, né, possibilidade também que é levantada, que Jesus estava fazendo algum tipo de desenho para mostrar o quê? Para mostrar que ele não se importava com aquela situação. Que eles estavam atribuindo muita importância, mas para ele ali aquilo não era importante. Não era o quê? Relevante. Porque era o quê? Era um julgamento falso, com base em alegações ali, o ato sim, mas o motivo, a intenção era totalmente escuso, né? Então,
tem essa outra possibilidade. Mas o que é que Jesus está fazendo? Jesus, com esse gesto de ficar ali abaixado, deitado, escrevendo no chão, dando essa pausa, dando esse tempo, na condição ali, trazendo essa mensagem da humildade, lembrando todos ali, que falavam tanto das lições do Velho Testamento, enfim, do pó, que viemos do pó, lembrando tudo isso, ele estava dando um tempo para que essas pessoas começassem a entrar na reflexão. Por quê? Porque ele desviava o foco da acusação. E quando ele dá esse tempo, desviando o foco da acusação, ele está preparando as pessoas para a intervenção que ele faria na sequência. Qual que é aquela intervenção que nós também conhecemos? Quem dentre vós não tiver pecados, que atire a primeira pedra. Então, o que Jesus está falando aqui? Ele não abona aquilo que a mulher fez. Então, ele não fala, olha, ela não fez nada, ele não diminui o que ela fez, não diminui a gravidade do erro dela. E ele também não diz, olha, vai lá, vamos lá, vamos continuar com essa hipocrisia, vamos continuar com esse julgamento, fazendo de conta que vocês têm condições o quê? De julgar uma outra pessoa. E aqui, quando ele faz isso, o que Jesus está fazendo? Ele está tirando a situação de um julgamento falível, externo, um julgamento que é feito por espíritos imperfeitos, conduzido ali por todas as paixões e motivações não elevadas, para onde ele está levando? Para um juiz infalível. O único juiz infalível que existe, que é a consciência de cada um de nós. E esse juiz é infalível para quem, gente? A nossa consciência ela é infalível no julgamento de nós mesmos. Então, Jesus, ele tira esse foco e vai nos contando. Nenhum de nós tem o quê? Tem condição de julgar o nosso irmão. Mas cada um de nós tem o quê? Tem a responsabilidade de julgar e analisar a si mesmo. E aí nós vamos vendo que Jesus eleva o nível e vai nos mostrando qual é o verdadeiro juiz dos nossos atos. Olha que beleza. Ele não dá lição de moral, ele não desmascara ali os escribas, os fariseus, ele não devolve na mesma medida, mas ele faz o quê? Ele aproveita, ele acolhe e ele age com bondade, com indulgência. Ele oferece a eles um novo caminho. Isso que é caridade. Ao invés de deixá-los ali julgando ou dizer para eles que eles estavam errados, de declarar ali, desarmar todo aquele movimento que eles estavam fazendo, ele faz o quê? Ele age com indulgência, mas também com caridade, porque a indulgência é o quê? É uma das faces, um dos elementos da caridade. Ele dá a eles um novo caminho. Qual é esse novo caminho? Ao invés de julgar ao outro, julgue a si mesmo. Analise a si mesmo. Olha que precioso, Olha que bonito. É esse o movimento que Jesus faz. Ele acolhe aquela mulher, mas ele acolhe também cada um dos seus agressores. Ele não deixa ninguém desamparado, desprotegido. A sua indulgência, a sua bondade, a sua caridade, a sua misericórdia vai para todos. E aí a gente fala, não, esse povo merecido, não. Todos nós merecemos, todos nós, E aqui é interessante, porque se fôssemos nós, o que a gente ia fazer? Deixa eu colocar aqui. O que a gente fala? Qual que é o ditado que vocês usam? Vou pôr os pingos nos is, não é? Tem outro ditado que vocês usam? Quando falam, não, vou esclarecer isso tudo aqui. Vamos parar com essa palhaçada aqui, mentiraiada danada, Não. Por quê? Porque isso é incentivar cada vez mais o quê? A disposição, a intolerância. Jesus faz o contrário.
eu sei de tudo, sei o que está passando no coraçãozinho de cada um de vocês aí. Mas eu acredito no espírito imortal. Eu vejo o erro de cada um de vocês. Eu vejo o erro da mulher adulta, eu vejo o erro de cada um dos escribas e fariseus, mas eu acredito nesse espírito que está aí. E eu sei que ele é capaz de se transformar, de se renovar, de se aproveitar a oportunidade. Esse é o grande ponto, é essa lição que Jesus vai trazendo para cada um de nós, né? Que nós podemos aprender e que a gente pode né? Que a gente pode aplicar. E agora vamos falar um bocadinho de nós, né? A gente pode falar de nós agora, porque em alguns momentos, meus irmãos, pode ser que a gente esteja numa situação dessa maneira. Todos esses personagens aqui, com exceção de Jesus, né? Nós podemos nos encontrar. Um dia nós estaremos assim, a semelhança de Jesus, porque agora a gente não consegue muito, né, fazer como Jesus faz, a gente mira nele para poder conseguir fazer. Então, haverá momentos na nossa vida que a gente vai se identificar com a mulher adulta. O que a gente vai se identificar ali? Nós vamos nos identificar caídos, envergonhados, desesperados pela misericórdia divina, né? Misericórdia do outro, do nosso irmão, enfim, porque nós caímos em erro. Ou não? Será que não? Nenhum de nós tem erros? Vamos analisar. Daqui fala, não, imagina, não tenho erros, não. Mas vamos, né, olhar com carinho para essa situação. Porque adultério, por Jesus, não está relacionado só ao fato de uma infidelidade conjugal. Adultério para Jesus está ligado a todo pecado, a todo mal, a todo afastamento da lei divina. Porque a gente tem uma outra interpretação, que é a interpretação com relação à nossa união com Deus. A nossa união com Deus, a nossa aproximação das leis divinas, ela é entendida e simbolizada como o quê? Um casamento. Tanto é que quando Jesus vem, o que a gente vai ter ali de João falando, João Batista, tá? João Batista vai falar o quê? Eu sou amigo do noivo e me alegro porque agora o noivo está com a noiva. Jesus é o noivo e a noiva somos nós, a humanidade. Então ele estava feliz por quê? Porque Jesus estava conosco para fazer o quê? Uma nova aliança. Por isso que o Evangelho, por vezes, né, é chamado o quê? Dessa nova aliança. Essa nova aliança firmando, ensinando como é que a gente pode ser o quê? Se aproximar de Deus, estar mais próximo, mais fiel a Deus, seguindo ali o que é necessário para nos aproximar de Deus. E aí vem a pergunta, nós conseguimos cumprir as leis divinas, o Evangelho de Jesus em sua pureza e totalidade? Não. Se a gente não consegue, nós não somos totalmente fiéis, nós em alguns momentos temos as nossas escorregadas e somos adúlteros. Nesse sentido, tá? É nesse aspecto aqui que nós vamos entender. E aí, vamos pensar numa situação, a gente desencarnou, né? Ai, que delícia, né? Desencarnando. Estamos lá no plano espiritual. Ah, coisa muito boa, né? Aí vai descer, aí a gente vai estar lá, vai ser recebido, né? Nossa, não vou falar o nome de ninguém, porque às vezes a pessoa, nossa, X, que bom que você chegou, né? E vai ter um tantão de gente assim para nos receber, né? Familiares que já foram, os amigos espirituais, benfeitores, nossos anjos da guarda, aquela festa, né? A gente chegou lá e tal. E aí, nós vamos estar tudo animadinho, né? Que maravilha, né? Não, mas eu tô aqui sem erro, não sei nem por que eu tava no mundo de expiação em provas, né? Nem sei o que eu tava fazendo lá. Já devia estar na regeneração faz tempo. Aí fala, não, então vamos ver isso, né? Às vezes aconteceu algum problema, né? Vamos dar uma olhada. Aí vai projetar uma tela, grandona dessa. O pessoal tudo lá. Aí eles vão falar assim, nós vamos agora baixar suas conversas de WhatsApp. Do dia que você, né, entrou na conta do WhatsApp até desencarna. As figurinhas, os vídeos, os áudios, os negócios. Mas nós vamos entrar também na sua conta do Instagram, do Twitter, que fala, né? Do TikTok. Vamos ver o que você acessava no YouTube, blá, blá, blá. Aí a gente já começa, né, falando, dá uma taquicardia, né? Aí fala assim, não precisa não, que eles imaginem. Aí a gente fala assim, não tem problema, pode ir, eu não tinha nem WhatsApp, nem Instagram, nem Facebook, nem, como é que chama aquele outro lá, gente? Twitter. Não tinha nada disso, nunca fiz hater, nunca citei o outro, nada disso. Pode, vamos ver tudo aí que tá tudo certo, eu nem tinha. Fala, então vamos
olhar para os seus pensamentos agora. Não, eu só pensei. Então, Jesus, né, Mateus registrou, lá no capítulo 5, versículos 25 a 27, a gente vai encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec faz questão de colocar para a gente, capítulo 8, itens de 5 a 7, essa passagem que Jesus disse assim, né, que foi nos dito pelos antigos, né, que não era para começar a mulher do próximo. Mas ele, porém, nos diria isso. Estava nos dizendo o quê? Agora o verso beleza, né? O que ele estava nos dizendo ali? Que todo aquele que em pensamento cobiçasse a mulher do próximo já havia adulterado com ela em seu coração. Então, ele está perguntando o quê? Que os pensamentos também contam. Então, não é só o que a gente faz, mas o nosso pensamento também conta. Então, há todo um trabalho para que a gente faça, para que a gente conquiste o quê? Essa fidelidade com Deus, nosso Pai. Essa fidelidade de seguir ali o que Jesus está nos trazendo. E aí pode ser também, meus irmãos, pode ser, só como hipótese, que nesse balanço que a gente faça, a gente se encontre muito mais vezes no papel dos acusadores. Olha que coisa, né? Pode ser que muito mais vezes a gente se encontre ali naquele papel de quem julga muito rápido, de quem emite uma opinião muito rápido e às vezes nem percebe muito bem aquilo que está fazendo. Mas é aqui que a gente precisa lembrar. Se a gente tem muita facilidade para emitir uma opinião, para emitir uma crítica, se tudo a gente acha que a gente precisa colocar a nossa ideia, o nosso comentário, a gente não pode deixá-lo passar sem dar o nosso pitaco, a gente precisa olhar com carinho para isso. Por que a gente precisa olhar com carinho para isso? Porque o julgamento alheio, tanto na doutrina espírita, quando a gente vai olhando para a psicologia, né, para essas abordagens que olham o comportamento humano, funciona para nós como um espelho. Aquilo que eu tenho dificuldade de admitir em mim, aquela falha, aquela falta que eu não admito em mim, aquela chaga que eu tenho, que eu não consigo admitir, muitas vezes eu vou projetar, eu vou colocar no outro, porque me dói ver em mim. Então, eu projeto no outro. E aí, o que nós vamos perceber? É exatamente a cena que aconteceu com os escribas ali, os fariseus. Eles não tiveram o quê? Coragem de olhar para eles próprios. Quando Jesus faz esse convite, o que acontece? Todos vão deixando ali, largando as pedras, deixando a praça um a um. Aí a gente pergunta, a indulgência funciona? Porque Jesus foi indulgente. A indulgência funciona. A prova foi a reação da multidão. Todos deixaram as pedras e saíram um a um, começando pelos mais velhos. Esse é o grande ponto. Por quê? Eles não conseguiram, quando Jesus os convida a olharem para eles mesmos, eles não conseguiram enfrentar a imagem que viram. Então, muitas vezes, o julgamento, ele é o quê? O julgamento é uma fuga de nós mesmos. Talvez a gente não tenha a mesma chaga do outro, mas a gente tem chagas mais dolorosas, mais difíceis, que a gente não está conseguindo ver. E para fugir delas, para fugir da dor que elas nos causam, a gente está levando dor e sofrimento para os outros. Então, meus irmãos, existe uma forma mais salutar para que a gente lide com as nossas dores. Além do que, a gente, para poder falar de alguma coisa, de alguma situação, meus irmãos, a gente tem que ter conhecimento sobre aquilo. A gente tem que saber o que está acontecendo. Porque julgar uma pessoa, falar da ação dela, a gente tem que compreender completamente o que está acontecendo com ela. E aí parar e pensar, será que se eu estivesse nessa situação, nessas condições, eu conseguiria fazer diferente? Será que eu faria? Porque todo julgamento pressupõe o quê? Uma postura de superioridade. Não, eu faria melhor. Então, isso não ajuda, não consola. E só mostra o quê? Mostra as nossas chagas. A chaga da crueldade, a chaga da falta de empatia, da falta da nossa inteligência. Então, quando a gente julga, a gente fala muito mais de nós, das nossas chagas, do que daquele que a gente está tentando atacar. Porque a gente pode ajudar sem fazer ataque nenhum, como a gente vai ler aqui na sequência, que a gente já vai mostrar. Por quê? Quando vai saindo um a um,
ali, a gente vendo, né, essa indulgência funcionando, a gente vai perceber o quê? Que Jesus não permite que essa mulher se jogue, se lance nos pés dele. Ele não interage com ela quando a multidão está ali. Ele não vai permitir isso. Mas, quando a multidão vai, o que é que ele vai fazer? Ele vai dar uma lição de caridade. Ele vai, né, olhar para ela, aí sim ele vai conversar com ela, quando eles estiverem a sós. Aí nós vamos ter o quê? O encontro da misericórdia divina com a miséria humana. Ele vai olhar para ela e vai falar: mulher, onde estão eles? Não te condenaram? E ela vai dizer que não. E ele vai dizer: nem eu te condeno. Então, o que ele está mostrando ali? A indulgência, ele não vai perguntar do erro dela, se é verdade, se é mentira, o que ela fez, por que ela... Não, ele não vai explorar o erro dela. Mas ele vai mostrar ali o perdão. Por quê? Ele vai dizer: nem eu te condeno. Mas não é o perdão que concorda ali o quê? Com ele. Ele vai dizer: vai, que bonitinho que você fez, né? Linda, fofa. Não. Ele vai dizer que nem eu te condeno, em qual perspectiva? Na perspectiva de libertação. Fala: não foi Jesus que errou o jeito dela. Não. A libertação é para ela, para que ela consiga deixar aquele fardo para trás, deixar aquele passado, pegar o aprendizado e focar agora no futuro e fazer um futuro diferente, porque Jesus confia naquele espírito que está ali. Ele sabe que aquele espírito está caído, mas ele sabe que a queda não é a destinação dela. Ele sabe que ela consegue, que ela pode se renovar. Mas ele vai, então, demonstrando mais uma vez a sua bondade e aplicação da caridade como um todo, que a gente vai entender, né, lá na questão de 186 dos Espíritos, que é a indulgência, o perdão, mas também essa benevolência. O que ele vai fazer? Ele vai ser benevolente para com ela, ele vai dar um novo rumo para ela, ele vai dar uma orientação para ela. O que você vai fazer agora? O que ele vai dizer para ela? Pois vá e não pegues mais. Ele dá uma direção. Da mesma forma que ele deu uma direção para os escribas e fariseus, que é assim: se tivesse em pecado, atire a pedra. Então, vá pensar sobre você, vá fazer uma autoanálise. Para ela, ele também dá uma nova direção, que é: vá e não pegues mais. Então, aproveita a oportunidade. Vá, tome um rumo novo na sua vida, tome um rumo diferente. Faça diferente para o rumo para frente. Ele dá um comando extremamente positivo. Meus irmãos, qualquer que seja a situação que a gente tenha se encontrado, quando a gente vai olhando, né, para essa passagem, se a gente se viu no lugar da mulher adulta ali, com caídos, com muitos erros, se a gente se viu na posição dos acusadores, o que a gente pode fazer? A receita é consultar o nosso Cristo interior. Então, a gente não responde na hora das situações, a gente se recolhe, a gente faz uma prece, a gente não responde a provocações, e aí a gente vai questionar Jesus, mas de um jeito diferente do que os fariseus e escribas fizeram, com intenção diferente. Mestres, o que dizes tu? O que dizes tu sobre essa situação que eu estou vivendo? Em oração, quietude no coração, a gente espera a resposta. Mas nós podemos ter certeza que a resposta jamais vai ser diferente do quê? Do amor, da misericórdia, da indulgência, da benevolência. E aí, meus irmãos, que a cada dia a gente possa fazer o quê? A gente possa largar as pedras do julgamento, da hipocrisia, da maledicência, das críticas, que a gente deixe essas pedras, mas que a cada manhã a gente abrace a oportunidade de seguir em frente que Deus tem oferecido a todos nós, de seguir em frente e de não pecar mais. Vamos abraçar a nossa transformação moral. Vamos agarrar, né, cada oportunidade que a gente tem e vamos caminhar firmes nessa direção, que Jesus vai nos apoiando. Jesus vai nos dando essa direção. É essa direção que Ele nos dá. Ele fica na nossa retaguarda. Sempre que a gente precisar, a gente pode chamá-lo. Mas é necessário que a gente vá, que a gente caminhe e se esforce para não errar mais. Que Ele nos abençoe. Aqui, no dia 8 de setembro, a gente vai comprar um carro, mas é bem grandinho, vai ser R$15.
agradecimento a Joelma pelas palavras bonitas, conselhos muito bons para nós, né? E muito obrigada a todos vocês que estão aqui também. É muito bom ver o salão cheio, né? Nós já estamos caminhando para o final. Queremos dar um lembrete para vocês que no dia 8 de setembro nós vamos ter aqui a Noite do Macarrão. Não vai ter ingresso, vender ingresso, né, Juliana? Mas R$15 vai adquirir na hora. Na hora, ingresso. Vai ser a Noite do Macarrão, dia 8 de setembro. Então, meus irmãos, vamos em paz, o amor de Jesus esteja conosco, em nossos corações, que voltemos aos nossos lares em boa companhia. E assim, nós vamos agora dar continuidade ao nosso trabalho de passe, e a nossa prece final vai ficar por conta da Fabiana. Boa noite, muito obrigada a todos. Amados irmãos, nesse instante, une os nossos pensamentos, guarde os nossos melhores sentimentos, possamos orar em conjunto por tantas dores, aqui mesmo neste salão, quantas mães choram pelos filhos que partiram, quantos filhos choram pelos pais que partiram, quantas são as doenças que muitas vezes nos assustam, quantas dores nos chegam, e essa doutrina de Cristo nos consola, nos ilumina, fazendo a imortalidade da alma, fazendo os ensinamentos, e que vamos compreender quando Cristo nos diz bem-aventurados, aflitos, porque serão consolados. Assim, oremos por todas as lágrimas que nesse instante caem no glória de Deus. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair na tentação, mas livra-nos de todo mal. Fortalece-nos a cada passo, assim como a chama da coragem e da fé, para buscarmos em Ti o caminho para a verdade, para a vida, para irmos a Deus nosso Pai, de amor, de justiça e sobretudo de misericórdia. Que Ele nos abençoe e que possamos retornar aos nossos lares com a sua companhia. E tenhamos todos uma semana de muita transformação. Para cada dia nos esforçarmos mais e sermos seres humanos melhores. Assim.